Aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa, na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro no túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Ele viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro a bênção, que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ora bonita, salva de palmas a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o domingo da Páscoa do Senhor, o domingo da alegria, da vida nova, o domingo da luz, o domingo da paz. Nestes 3 dias, celebramos o mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. E de ontem para cá, estamos esperando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Para muitos, um feriado prolongado. Para outros, adoração de um Deus morto na cruz. E para outros,
nem se faz diferença se havia algum acontecimento religioso acontecendo. Mas para os que têm fé, a certeza de Deus. A certeza de um Deus que olha para os seus filhos. De um Deus que em Jesus perdoa, educa os seus filhos. Um Deus que em Jesus nos dá o mesmo Espírito para com Cristo também vencermos o pecado e a morte. É por aqueles que acreditam que a Páscoa se repete como certeza de Deus para os que têm fé, como certeza de Deus para o mundo, como ainda tempo de mudança, de conversão e de salvação. Para nós, o mistério pascal está muito bem descrito nas Escrituras e na celebração da liturgia. Mas para os que conviveram com Jesus, Maria e as mulheres e os discípulos, este é um acontecimento novo, um acontecimento de grande mistério, que ainda eles estão tentando compreender. Nós vamos fazer, no tempo da Páscoa, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, para compreender com as mulheres, com os discípulos, o mistério pascal. E a primeira das coisas que temos que aprender para compreender este mistério é a força da palavra. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos começa dizendo: Pedro tomou a palavra. Qual palavra? A palavra do chefe da igreja, a palavra daquele que foi escolhido entre outros discípulos? Não. Pedro toma a palavra de Deus, a palavra do Cristo, Evangelho vivo. Pedro toma a palavra que traz a salvação. A palavra do Antigo Testamento, promessa, anunciada pelos profetas, profecia, e em Jesus Cristo, cumprida as promessas, o Verbo que se fez carne. A palavra de Deus nos ajuda a entender o mistério da Páscoa, na antiga aliança como promessa, e no Evangelho como realização dessa promessa. Um Deus que se fez homem no seu Filho e habitou junto de nós. Um Deus que, recebendo o Espírito no batismo de João, também vai nos dar o mesmo Espírito pelo batismo no Espírito Santo. É preciso acreditar na palavra de Deus para compreender a Páscoa de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Por isso, aqueles e aquelas que acreditam são batizados e agora precisam buscar as coisas do alto. Precisam conhecer, seguir a Jesus Cristo. É o que Paulo fala na segunda leitura. Se o Cristo, homem como nós,
venceu a cruz e ressuscitou, e voltou para junto de Deus, também nós, como Cristo, somos convidados a vencer o pecado, a vencer a morte e um dia também alcançarmos a vida eterna. Quando nós cantamos, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Cantamos a certeza de Deus, que em Jesus faz nova todas as coisas e faz nova a nossa vida. O homem, marcado pela desobediência, fica para trás e nasce o homem novo. É o primeiro dia da semana, marcando uma nova humanidade, marcando um novo tempo, marcando a luz que dissipa todas as trevas. E um dos símbolos do Evangelho de hoje é o túmulo vazio. Ontem, depois da paixão, Jesus é tirado da cruz e é colocado na sepultura, e ali é rolada a pesada pedra. O que nós pensamos quando olhamos para a sepultura de nossos entes queridos? Quando vamos ao cemitério, onde estão depositados os restos mortais de nossos irmãos e irmãs, temos a certeza de que aquela pessoa existiu, de que aquela pessoa fez parte da nossa vida. E como é difícil quando uma família não encontra o corpo da pessoa desaparecida. Às vezes sabemos que a pessoa está morta, mas se não existe o corpo, aquilo atormenta a vida de seus entes queridos. Porque lá no cemitério, como eu disse, está a prova de que a pessoa existiu. Mas o túmulo também está vazio. Porque depois que as mulheres foram embora, Deus enviou do céu os anjos, que rolaram a pedra e tiraram Jesus da sepultura. A sepultura está vazia. Como ficou vazia a sepultura de Lázaro, quando Jesus chega e diz: Lázaro, vem para fora. E para que vocês acalmem os corações, quando nós também deixamos os nossos entes queridos na sepultura, no cemitério, e viemos embora, é o próprio Cristo que desce do céu e os tira de lá. E aí nós entendemos o que significa testemunhar a verdade para que o pecado seja perdoado, buscar as coisas do alto para nos assemelhar a Cristo, sair da morte, da sepultura e com ele ressuscitar para a vida eterna. Mas ainda dentro da sepultura, um sinal em especial, que não pode passar desapercebido. As faixas mortuárias estão jogadas ao chão, mas o pano que cobre o rosto de Jesus está cuidadosamente dobrado num lugar à parte. Nos grandes banquetes, o dono da festa se sentava à cabeceira da mesa, e ao seu lado estava um guardanapo dobrado. Enquanto o dono da festa não mexesse no guardanapo, os servos ofereciam a comida e a bebida à vontade. E quando o dono da festa
queria pôr fim àquele acontecimento, desdobrava o guardanapo e jogava no chão. A festa estava acabada. Quando Jesus deixa o pano do rosto dobrado num lugar à par, ele quer dizer que a festa não acabou, que a festa agora se torna eterna. No banquete da Eucaristia aqui na terra, instituído na Quinta-feira Santa, memorial do seu corpo e sangue, e no banquete da eternidade, onde sentam-se os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, os ungidos de Deus. Então nós precisamos ter pressa para testemunhar pela palavra que tudo que Deus prometeu se cumpriu. Nós precisamos ter pressa e corrermos ao encontro do ressuscitado, para que em nós também brilhe a luz, que dissipa, que clareia todas as trevas, que nos faz homens e mulheres de Deus novos, que permite que a Páscoa continue acontecendo como certeza de que Deus quer salvar a humanidade. Como estava escrito na Escritura, os discípulos ainda não compreendiam que Jesus deveria ressuscitar dos mortos. Os que não têm e os que não vivem a fé ainda não compreendem o mistério da ressurreição. Mas por nós, que temos e vivemos a fé, o Cristo ressuscita, como certeza de vida nova, como esperança de salvação para a humanidade inteira. Que possamos alegrar o nosso coração, porque o túmulo está vazio, a morte e o pecado vencidos, e Jesus continua no meio de nós, para que também sejamos salvos. Amém. Em pé, vamos professar a fé com o credo niceno-constantinopolitano, direcionando o nosso olhar e o nosso coração para o Círio Pascal, a luz do ressuscitado entre nós. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.